Olá pessoal, através desse vídeo eu quero desmistificar algo que é ensinado, que é pregado em muitas igrejas evangélicas, no que diz respeito à história, um fator muito interessante de Jó. E através desta mentira fizeram muitas melodias de louvor. O que eu quero dizer é que há muitos louvores, há muitas pregações que ensinam e enfatizam que Jó não murmurou. A maior prova que a era que estamos vivendo é uma era que as pessoas não abrem a Bíblia para ler, as pessoas não têm uma comunhão com as Escrituras, não folheiam as Escrituras, não meditam na palavra de Deus, é que essa mentira se tornou verdade, que Jó não murmurou. Como se o livro de Jó só se resumisse naquelas seguintes palavras: o meu Redentor vive, e Deus deu o dobro a Jó, tudo quanto que ele tinha. Mas o livro de Jó, ele é muito extenso, ele tem muitos capítulos. Através desse vídeo eu quero desmistificar que Jó não murmurou e dizer que Jó sim murmurou e murmurou muito. E demais. E você muitas das vezes acreditou na mentira e a mentira acabou passando verdade, sendo verdade para você e para muita gente. Eu quero ler o capítulo 6 de Jó. Diz assim, a linguagem que eu vou ler é NVI, na nossa tradução. Diz assim: Ah, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza passaria mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas sobre mim, e o veneno entra na minha alma, com os meus ataques, com os seus ataques. Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tem apetite para comer essas coisas, e tudo o que como me faz mal. Olha o verso 8. Ah, se Deus me desse o que eu estou pedindo. Ah, se Deus me respondesse a minha oração. Então ele me tiraria a vida. Verso de número 10. 9. Então ele me tiraria a vida, ele me atacaria e acabaria comigo. Verso de número 10. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor, pois Deus é santo. Eu quero repetir o verso 10 que Jó disse, Jó pronunciou, o Jó que não murmura, ensinado nas igrejas, ensinado na escola dominical, ensinado nos louvores, nessas melodias de hoje. Olha o que diz o verso 10 do capítulo 6. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulo de alegria. Mas isso o quê? Vamos retroceder ao verso 9? Então ele me tiraria a vida e ele me atacaria e acabaria comigo. Se você ler as escrituras, se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Você vai ver que Jó vive depressivamente. Você vai ver que Jó, ele murmura diversas vezes contra Deus. Ele perde, a vida para ele estava sem sal, estava sem sabor. Ele conta muito no que diz respeito às suas desgraças que ele estava passando. Ele fez até uma analogia dizendo assim: Deus agora deu uma de brincar de arco ou flecha. E eu sou o alvo. E ele ataca sobre mim as suas flechas. O que eu quero dizer para você através desse vídeo é o seguinte: a história de Jó, o livro de Jó, embora seja muito enigmático, muito complexo, muito misterioso essa história, o livro de Jó é para mostrar no mínimo três coisas. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, batalha cósmica. Há uma batalha cósmica no mundo espiritual. Terceiro, Deus prova. É para mostrar também que Deus, ele interfere nas coisas da vida, em todos os universos. Seja ele cósmico, terreno, no Hades, Deus, ele interfere. Ele é soberano. Ele é poderoso. A última palavra quem dá é ele. Como ele disse, não é? Que Jó ali não me negaria, não é? E Jó ali foi até o fim ali, na verdade, e Deus ali lhe dá tudo aquilo quanto que ele tinha perdido. Mas o livro de Jó não é para mostrar que Jó é um super-homem, como contam nas igrejas, como contam nos louvores. Não é para mostrar como centro Jó, como um poderoso, como um Superman. Não. O centro das escrituras é Jesus Cristo, é Deus.
E no livro de Jó, na história de Jó, não é diferente. O centro é Deus. É Deus que prova, é Deus que julga, é Deus que vence, é Deus que dá a última palavra. Deus é soberano e o livre-arbítrio, a livre agência é de Deus, não nossa. Nós somos apenas meros mortais. Então Deus dá a última palavra, Deus é soberano. Falar de Jó hoje, para algumas pessoas, é como se ele fosse superior a Jesus Cristo. Nossa, Jó ele foi. Não, irmão, Jó ele não foi nada. Deus foi, porque Deus deu a última palavra, Deus foi soberano. Deus permitiu que Satanás ali tentasse e provasse Jó. Outra coisa que é uma mentira que é contada nas igrejas hoje, que não é bem esclarecida, é que o terremoto, o fogo, quando o texto diz que Satanás saiu apressadamente da presença de Deus, quem mandou o fogo e o terremoto foi Satanás, não foi Deus não. Para desmistificar essa mentira, que o diabo não tem poder, que o diabo não tem poder para nada, que eu piso na cabeça dele para matar, que você pisa para matar, que nós devemos subestimar o nosso adversário, subestimar o nosso inimigo, a Bíblia não nos orienta a fazer isso. Nem Miguel, quando foi contender com Satanás acerca do corpo de Moisés, usou de usar alguma palavra, mas disse: o Senhor te repreenda. Tipo, o seu negócio é com Deus. É Deus que dá a sua palavra, é Deus que é soberano, é Deus que decide. Então aprenda essas coisas aqui. A história de Jó, o livro de Jó é para as primeiras. O livro de Jó é para ser lido, é para ser meditado e compreendido. Segundo, o centro da história de Jó é Jesus Cristo, é Deus. É Deus que dá a última palavra, é Deus que permite, é Deus que é soberano, a livre agência é de Deus, é Deus que manda, é Deus que desmanda, é Deus que decide. Não é que Jó é um super-homem, um homem dotado de poderes magníficos, um homem com estrutura psíquica, emocional e espiritual fora do conteúdo humano, não. Deus ele é poderoso na história de Jó, ele é soberano na história de Jó, e como eu li aqui, Jó murmurou sim, porque ele era homem sujeito às mesmas paixões. Ele murmurou sim, mas Deus ele é perfeito e imutável. Aprenda isso. Jó murmurou sim. Mas para que serve a história de Jó? É para me encorajar. Não, irmão, a história de Jó não é para te encorajar. A história de Jó é para mostrar o quanto você é humano. O quanto você é depravado. O quanto as pessoas são mal. O quanto as pessoas julgam, usam de uso premeditado para não julgar a nossa vida. A história de Jó é para mostrar muita coisa, menos que Jó é um super-homem. Deus foi soberano, Deus permitiu, Deus julgou, Deus deu a última palavra. Em toda a Escritura, Deus ele é o centro. Jesus Cristo é o centro. Ele é o poderoso. Ele dá a última palavra. A livre agência pertence a Ele. O poder pertence a Ele. A glória, a honra, a majestade, o domínio e o poder é Ele. Nunca na história da Bíblia, nunca em umas passagens seletivas das Escrituras, nunca em nenhuma história, enxerga um personagem bíblico como se fosse um super-homem. Lembra de Salomão? O homem mais sábio. Qual foi o fim de Salomão? Adorando outros deuses. Lembra do homem segundo o coração de Deus? Nossa, estrela de Davi em Israel. Nós conhecemos que foi um adúltero, não é verdade? E polígamo. Qual outros personagens? Nossa, Sansão. Lembra das fraquezas de Sansão? Você pode perceber que até os maiores personagens, maiores, entre aspas, personagem bíblico que o ser humano se espelha, teve fraquezas. Deus permitiu que tenha fraquezas. Lembra quando Deus falou para Davi não contar o povo de Israel? E ele contou, e Deus julgou. Então a Bíblia, ela é escrita, ela foi inspirada para mostrar o poder de Deus, o quanto Deus é soberano, onipotente, onisciente, digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Um Deus que permite, um Deus que julga, um Deus que pune o pecado, um Deus que é santo, um Deus que permite as coisas acontecerem na nossa vida, um Deus que nos aprova em determinadas provas, Deus nos aprova, não é verdade? E também mostra que muitas vezes nós passaríamos por algumas coisas também que Deus não interviria, aconteceria. Como ele permitiu ali que muitos foram mortos nas escrituras ali, discípulo apóstolo, ele permitiu. E não enviou anjo para livrar, ele permitiu. Como ele disse para Moisés, você não vai entrar na terra de Canaã. Tudo que Moisés mais queria na vida era o quê? Entrar na terra. Deus disse, não vai entrar. Então tenta enxergar um panorama bíblico de uma forma cristocêntrica, enxergando sempre a soberania de Deus, o poder de Deus, a magnitude de Deus. E por muitas das vezes, se você não entender algo na sua vida ou na escritura, Deus não é Deus para ser
para ser, como é que eu posso dizer, para ser relutado. Deus não é Deus para ficar confrontando, como algumas igrejas ensinam. Confronta o teu Deus, exige do teu Deus. Nós, a gente tem que exigir nada de Deus. Ele é soberano. Nós somos caco, nós somos vaso, nós somos humildes, nós somos servos. Não é verdade? E o servo, ele serve com a sua adoração, com a sua submissão à palavra de Deus e o temor e reverência à palavra de Deus. Uma coisa que eu acho muito interessante é que Satanás crê e estremece diante desta palavra aqui. Só não obedece, mas ele crê e estremece. A questão é, nós estremecemos diante dessa palavra? Tenta enxergar, propriamente dito, o tema desse vídeo é que as escrituras é para mostrar o poder de Deus e a tua magnitude, a tua misericórdia. Não para destacar qualquer personagem bíblico como se fosse um super-herói. O super-herói foi Jesus na cruz do Calvário, que nos deu a vitória. Amém? Deus te abençoe.